louvando a Deus por estar aqui nesse púlpito, depois desses dias que eu fiquei meio recluso em casa, desta cirurgia que eu me submeti, mas, pela graça de Deus, estamos quase bons, graças a Deus por isso. Contamos com a oração dos irmãos e o apoio de toda a igreja, e Deus seja louvado por tudo isso. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, o último profeta do Antigo Testamento, apagar das luzes do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 12. Malaquias 3, do 12 ao 18. Todos encontraram? Vamos ler juntos, irmãos, essa escritura, esses 6 ou 8 versículos, vamos lá? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Quero que toda a igreja leia o 18 bem forte, vamos lá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Em toda a história da humanidade, do povo de Deus, Deus sempre falou com o seu povo por várias maneiras, como está escrito lá na carta aos Hebreus. Mas, ao longo da história também, Deus tem levantado homens que se puseram na brecha diante do Senhor, para que o Senhor o pudesse usar. Dentre todos os profetas que nós encontramos no Antigo Testamento, desses que são conhecidos também como profetas menores, Deus levantou esse profeta, Malaquias. Malaquias, não conhecemos muito acerca da sua história de vida, da sua biografia, porém, a importância da mensagem de Malaquias é muito mais importante do que sabermos particularidades acerca desse profeta. O livro do profeta Malaquias tem 4 capítulos somente. E em cada um deles, Deus usa o profeta para alertar o seu povo acerca de um tipo de particularidade que o povo estava precisando atentar. Quero que os irmãos saibam que o contexto desse livro aqui, já havia mais ou menos uns 100 anos que o povo tinha voltado do cativeiro, e eles estavam aqui na Terra Santa, em Jerusalém. Os sacrifícios haviam sido já restabelecidos, mas algumas décadas haviam se passado. O grande avivalista por nome Neemias já havia voltado para Suzã,
E o povo estava meio que descoroçoado, meio que desanimado, frente aos desafios que eles estavam enfrentando naquela época. O que o povo de Deus enfrentava naquela época é exatamente o que o povo de Deus tem sido afrontado hoje. Nos dias em que nós estamos vivendo, nesse chamado século 21. Dias em que a igreja vigilante de nosso Senhor e Salvador Jesus entende que nós estamos vivendo a última hora. Por várias vezes a palavra do Senhor, Deus usa o apóstolo para dizer: filhinhos, é já a última hora da igreja na face da terra. E para que nós estejamos apercebidos. Então Deus amorosamente, quando Ele traz alguns questionamentos aqui para com o seu povo, Ele abre esse livro dizendo: olha, eu os amo, vocês são alvo do meu amor. O livro de Malaquias é um livro extremamente jurídico, onde Deus se coloca de um lado e Ele coloca o seu povo do outro lado, e Ele ouve o seu povo, ouve o clamor do seu povo. O que vocês têm a clamar aí? E Deus deixa com que o seu povo fale, né? Nós temos tantos juristas aqui na igreja, a começar do nosso pastor presidente, que está aqui na minha retaguarda, pastor Lucas e tantos outros juristas aqui. E solenemente Deus fala com o seu povo, e Ele senta com o seu povo dizendo: qual é o clamor que vocês têm contra mim? Desde o capítulo 1, então, Deus ouve os clamores do seu povo, e Ele inquire lá no capítulo 1, dizendo assim: olha, o que eu vejo em vocês, mesmo que vocês voltaram aqui para o santuário, e as coisas estão aparentemente restabelecidas, Deus diz assim lá no capítulo 1, acontece que vocês vêm para a minha casa e às vezes não estão trazendo a alma para dentro da minha casa. Muitas pessoas naquela época cultuavam, ofereciam sacrifícios, traziam os animais como outrora estava determinado lá na lei, mas eles faziam aquilo assim meio que sem muito entusiasmo de alma. E no capítulo 1 Deus fala exatamente sobre isso. Quando vocês se reunirem dentro do meu santuário, tragam a sua alma contrita e ofereçam o melhor que vocês têm para mim. É o que ele fala no capítulo 1. Lá no capítulo 2, então, Deus fala com o seu povo sobre o cuidado que o povo do Senhor precisava ter, de deixar qualquer pessoa, ou pseudos sacerdotes, ou pseudos profetas, colocar a mão na cabeça do povo e dizer que estavam abençoando. Deus alerta o povo e diz: olha, cuidado que essas bênçãos eu posso trocá-las em maldição. Cuidado que alguém coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: você vai prosperar e você tem prejuízos grandes. Você vai ser bem sucedido nisso ou naquilo, e acontece o contrário. Porque a pessoa que está dizendo isso não tem autoridade espiritual para tal. Nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. Quantos que estão indo à deriva por aí afora, atrás de tantas pessoas que se dizem profetas e profetizas, para que coloque a mão sobre a cabeça delas e profetize, e às vezes a pessoa não está com a vida no altar de Deus para fazê-lo. Se você ler o capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, você vai encontrar exatamente isso. E a partir do capítulo 3, os primeiros versículos, o Senhor começa a falar sobre a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, e Ele fala também sobre a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo. Esse sol da justiça que o Senhor diz que Ele virá, e que a igreja está esperando, e que nós não podemos esquecer dessa mensagem. Então Deus usa o profeta Malaquias desde os primeiros versículos do capítulo 3, para falar sobre a vinda do Senhor em glória. E aqui a partir do versículo 3, o Senhor diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está usando o profeta para dizer: olha, haverá um dia, quando o meu filho voltar, que eu vou reunir todos vocês, e vocês serão uma nação deleitosa em minha presença, e tudo será maravilhoso. Aí o texto sagrado diz assim: mas o Senhor diz: as vossas palavras foram muito agressivas para mim, diz o Senhor. E o povo respondeu para Deus assim: o que é que nós temos falado contra ti, que tem soado ruim aos ouvidos do Senhor? Veja que Deus fala e Deus ouve o clamor do seu povo. O que é que nós temos falado, ó Deus, que tem soado mal aos seus ouvidos? Aí Deus diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. No vosso coração, talvez hoje no século 21, muitos crentes, se não se aperceberem, e diante de todas as afrontas que o mundo tem se levantado contra a igreja, contra o cristianismo, contra a cruz de Cristo, de repente a gente começa a ficar sobressaltado, tal qual o povo de Deus desta época aqui. Será que está sendo inútil servir a Deus? Será que é inútil caminhar para a casa do Senhor? Vir à ceia constantemente e entregar as nossas contribuições ali? Será que isso é inútil? Deus falou com o seu povo exatamente isso. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos, é o povo falando, e andar de luto diante do Senhor, ou andar com uma vida de renúncia diante de ti? Isso parece que não nos adiantou muita coisa. O povo clamando a Deus. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. O povo de Deus aqui, eles estavam tal qual o povo lá no Salmo 73, quando o salmista diz: quando eu olhei para a vida dos ímpios e dos soberbos, parece que não há aperto em suas vidas. Eles compram, eles vendem, eles prosperam. Eles fazem todo tipo de escárnio e parece que as coisas estão do mesmo jeito. As coisas parecem que não mudam para eles. E a igreja que está aqui renunciando, caminhando para a casa de Deus, que nos aproveita. E Deus ouve o clamor do seu povo. Ele ouve e depois o Senhor começa a falar. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, aqui ainda o povo, né? Também os que cometem impiedades edificam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estão tentando a Deus. Eles estão fazendo o que fazem aí nas passeatas da vida e parece que está do mesmo jeito, parece que está a mesma coisa. Então aqueles que temem ao Senhor, Deus começa a dizer, então aqueles que temem ao Senhor, nesta última hora, nesse último, talvez, nos últimos minutos da igreja do Senhor na face da terra, falam cada um com seu companheiro e atenta e ouve. Há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante de Deus. Deus está dizendo assim: vocês estão pensando que eu estou alheio a tudo aquilo que está acontecendo aí fora. Mas Deus está dizendo: eu tenho um memorial aqui nos céus. Vocês que estão esquecendo disso. O que é memorial? Memorial é algo que perdura para séculos e milênios e atravessa tempos. Deus diz: eu tenho um memorial aqui nos céus. Lá através de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: Deus conhece todos aqueles que são seus. Nós cantamos um hino que diz assim: Deus tem escrito o nome por completo de todos aqueles que são dele. Deus tem um livro. E no livro de Deus está o seu nome, irmã, está o seu nome, irmão, está o seu nome, as suas obras, a sua justiça está diante do Senhor. Não pense que Deus está esquecido, não. Será que a igreja do Senhor na face da terra, essa que Ele tem comprado com o sangue de Jesus Cristo, de todas as tribos, línguas e nações, de todos os povos da terra, será que Deus se esqueceu do seu povo? Aí ele usa o profeta Malaquias para dizer: eu tenho um memorial comigo. Eu tenho um memorial comigo. Fale cada um do seu companheiro. Fale cada um para o seu companheiro isso. Há um memorial diante do Senhor. Deus não se esqueceu de nós.
O povo de Deus estava pensando que Deus estava totalmente alheio, que o Senhor estava totalmente fora do contexto do que estava acontecendo com eles ali em Jerusalém. Deus aparece dizendo: eu tenho um memorial, vocês não se esqueçam disso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. O temor de Deus, irmãos, continua sendo o princípio de toda e qualquer sabedoria. Deixa as pessoas escarnecerem do jeito que elas quiserem escarnecer. Deixa o homem se destruir por si próprio. A Bíblia diz que o ímpio será apagado da memória do Senhor dos Exércitos. O ímpio será apagado. O justo Deus tem em sua memória eterna. O ímpio será apagado. E aí o versículo 17 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, a igreja do Senhor. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Por que Deus diz aqui, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve? Porque Deus está dizendo no versículo 18 aqui: então naquele dia vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Meus irmãos, se nós olharmos pelos olhos naturais, se nós olharmos pelos olhos humanos, nós haveremos que parece que não existe diferença alguma entre crentes e não crentes. Parece que não existe nenhuma diferença. Todos são a mesma coisa, todos compram, todos vendem, todos estão aí no contexto da sociedade. Estamos aí mergulhados junto com essa sociedade aí fora, e parece que aparentemente não existe diferença. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, existe uma diferença capital, sim, hoje. E Deus está dizendo aqui: naquele dia, ou no dia que o Senhor voltar, Ele diz: vocês verão outra vez, a diferença entre o justo, o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o próprio profeta Malaquias que para aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Deus é justo. Para aqueles que temem o meu nome, diz que nascerá o sol da justiça. O povo de Deus estava meio que perdendo a noção das coisas, irmãos. Eles estavam meio que desanimados, dizendo: será que compensa servir a Deus? Jejuar, dizimar? Será que compensa buscar a Deus em oração, santificar a nossa vida? Deus cobra aqui do seu povo vários questionamentos em relação à família. Fidelidade de homem para com a mulher lá no capítulo 2. Deus cobra aqui no capítulo 4 sobre fidelidade de pais e filhos. No capítulo 3 aqui Deus fala sobre a contribuição na casa do Senhor. E de repente o povo de Deus fica perguntando: será que compensa ser fiel a Deus em meio a tudo aquilo que nós estamos assistindo aí fora? Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Quer dizer para os irmãos que vale a pena servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem é o justo? Vereis a diferença entre o justo, o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Profeta Isaías profetizando, ele diz assim: os ímpios não têm paz, diz o Senhor dos Exércitos. O justo, que foi justificado por Jesus Cristo, esses têm paz com Deus. Paz com Deus. Qual é o grande sinal hoje que o crente pode se aperceber da diferença entre o justo e o ímpio? É a
paz de Deus como árbitro em nossos corações. Meus irmãos, há uma sensação maravilhosa de paz em nossas vidas. Deus conosco, a paz de Deus em nossos corações. A paz de Deus. Deus tem um lugar seguro para aqueles que eu amo, para aqueles que foram justificados através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui dentro, mas eu acredito que sim, você sente essa paz interior. Eu sou justificado através do sacrifício vicário de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que o mundo tem ridicularizado, esse que as pessoas estão pisando no sangue de Jesus, mas é Ele que nos justificou um dia, e esta paz tem invadido os nossos corações. O mundo está aí perturbado, sem luz, sem paz, como diz a palavra do Senhor, andando de mal a pior, sem direção, sem rumo. A igreja está em paz com Deus. Glória a Deus. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Quem são os justos? Aqueles que caminham aqui nesse mundo pela fé. Pela fé. Caminhar pela fé é viver debaixo da dependência de Deus. Da dependência de Deus. Viver pela fé é crer no invisível. Viver pela fé é exatamente isso. Nós estarmos assentados aqui, nesta época materialista, nesse mundo hostil que nós estamos atravessando, e saber que a qualquer momento desses a história será interrompida pelo toque da última trombeta. A última trombeta. Paulo diz, a trombeta soará nos céus. Ô irmãos, o Senhor diz, quando virdes todas essas coisas acontecer, olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. Próximo está a vossa redenção. O justo, ele vive pela fé. Nós entramos dentro desse santuário aqui, não estamos vendo nada para despertar os nossos olhos carnais, mas nós sabemos que aquele Cristo que as pessoas pisam nele por aí afora, ele é vivo, poderoso, ele está diante da sua igreja, ele está diante do seu povo e esperando o momento certo em que o Pai o ordenará, e para que o atalaia toque a trombeta de Deus e a igreja seja tirada aqui desta terra. Ô irmãos, bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que será o grande e o terrível dia do Senhor. Aquele dia, para aqueles que estão preparados, para aqueles que esperam Jesus, para aqueles que vivem pela fé, aqueles que dependem de Deus, será o grande alvissareiro dia do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem é o justo? São aquelas pessoas que se deleitam na lei do Senhor. O que diz o Salmo 1 lá? Salmo 1 diz lá o quê? Os 2 primeiros versículos, quem pode ler aí? Ou recitar? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O salmista tem outra expressão, ele diz assim, recrear-me-ei em tua palavra, ó Deus. O prazer do crente é estar aqui. Nós viemos domingo na ceia do Senhor, viemos na escola bíblica dominical, mas nós não nos cansamos de estarmos aqui, porque nós nos deleitamos na lei do Senhor. Irmãos, quem não tem o Espírito Santo em suas vidas, quem não tem essa revelação do Espírito Santo, às vezes chega aqui e não entende muita coisa. Jesus diz, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, não entende. Mas o povo de Deus, ele se deleita na lei do Senhor. Aonde está destilando os oráculos de Deus, esse é o lugar aprazível para cada um de nós. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar onde a nossa alma se enche de alegria e de gozo constantemente na presença do Deus eterno. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? São aquelas pessoas que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados na perdição. Esse é o ímpio. Aquelas pessoas que levam a vida como se Deus não existisse, como não tivesse um plano dele, um propósito dele para esse homem que o Senhor criou. Esse é o ímpio. Diz que as gentes
as gentes se esquecem de Deus, levam as coisas de Deus de qualquer jeito, desconhecem a Deus. Diz o Salmo 14, que diz: o ímpio no seu coração não há Deus. Os deputados reuniram semana passada lá na Assembleia, lá na Câmara Federal, e recitaram o Pai Nosso lá. Levantou lá e ficou furioso. E nessa casa não pode recitar Pai Nosso. O Brasil é um país laico. Essa casa é uma casa laica, não pode recitar o Pai Nosso aqui. Diz o ímpio no seu coração: não há Deus. Aquilo perturbou aquele homem, né? Perturbou aquele homem. Eles desconhecem a Deus. Uma vez que a natureza prova que Deus é real, só nós olharmos para a natureza, palavra do Senhor prova que o nosso Deus é real, mas as pessoas preferem obscurecer. Eu falava essa semana, nós estávamos reunidos em família, e eu dizia: ninguém é ateu, somente quando estiver dentro de um avião em turbulência. Um avião estiver caindo, você não encontra um ateu ali dentro. Ali não. Nas casas de leis eles falam que são ateus, pela rua fora, mas estiver dentro de um avião caindo, despedaçando, e ninguém diz que é ateu naquele momento. Naquele momento todo mundo crê em Deus. O ímpio, irmãos, muitas vezes ele é um homem orgulhoso. Para ser crente, para servir a Deus, é necessário a pessoa se imbuir de humildade. É por isso que quando a pessoa é convidada para aceitar Jesus como Salvador, ela é convidada para se render a Cristo. E humildemente a pessoa vem aqui, confessa os seus pecados e diz: Senhor, sem o Senhor em minha vida eu não dou conta, eu não consigo. Eu não dou conta de ir a lugar algum. E o fato da pessoa aceitar a Cristo como Salvador é uma rendição. Eu entrego a minha vida. A partir de hoje a minha vida não é minha, mas é de Cristo. É Cristo quem vai mandar em mim a partir desta data. Mas o ímpio muitas vezes ele é soberbo. Diz que a soberba é um dos maiores males que o homem pode vencer durante toda a sua vida. E se nós não tivermos cuidado, mesmo o homem crente, a soberba, a pessoa pensar que é alguma coisa, como diz Paulo aos Gálatas: tu que pensas que és alguma coisa não sendo nada. Paulo escrevendo aos Gálatas. O ímpio blasfema de Deus. Lá no Salmo 10, versículo de número 13, diz que o ímpio blasfema de Deus. Ele age e intervém na história de maneira geral e particular, e o ímpio muitas vezes desconhece tudo isso. Ele diz: eu não estou nem aí com Deus. É o que as pessoas estão fazendo. Elas estão blasfemando de Deus, estão ridicularizando tudo aquilo que é sagrado, e Deus está sentado no trono. A Bíblia diz que Deus não dorme, Ele não dormita, Ele está vigiando a sua palavra para que a cumpra. E Ele está muito atento a tudo o que está acontecendo aqui no nosso querido Brasil. Deus está muito atento. Deus não está alheio, não. Eu acredito que a igreja, em todos os quadrantes dessa nação, nós temos que proclamar isso. Que o nosso Deus é um Deus que não dorme. Ele está atento a tudo isso. E no momento certo, no momento exato, como Ele tem agido ao longo da história, Ele haverá de agir em um momento como esse aqui nesse Brasil. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, quando o povo de Deus esteve cativo durante 400 anos na mão dos egípcios lá, Deus apareceu para Moisés e Deus falou assim: Moisés, talvez vocês tenham até pensado que eu esqueci de vocês, mas eu quero dizer a vocês, lá no capítulo 2 de Êxodo, Deus diz: olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Eu conheço a dor do meu povo que está no Egito. Aí Deus diz assim: agora eu estou descendo do céu para livrar o meu povo da mão dos egípcios, para fazer assentar e caminhar para uma terra que emana leite e mel. Ô irmãos, deixa as pessoas ridicularizar, deixa as pessoas fazer o que eles estão fazendo. Haverá um momento que a igreja de Campinas vai ouvir Deus dizer: eu estou descendo agora, e eu trago juízo sobre essas gentes. Ele tem as formas de agir, Ele tem as formas de trabalhar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então somente eu quero deixar esta palavra para a igreja: naquele dia vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. E a palavra de Deus para os nossos corações é esta:
há um memorial diante do Senhor dos Exércitos. Cada um de nós, o que fazer nesse momento, nessa última hora? Animar um ao outro, dizendo: olha, Deus está atento a tudo isso. Deus está atento a tudo isso. Somos servos do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Não pensemos nós que é debalde tudo aquilo que nós temos feito na obra do Senhor. O que o Senhor quer de nós, que desde o capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, é que nós venhamos servir a Ele com entusiasmo de alma. Que tudo aquilo que o mundo tem feito aí não venha enebrecer. Não sei se eu falei o termo certo, falei? Esse termo está certo? Eu não sou didático a vocês não. Mas não venha obscurecer o brilho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que quanto mais eles afrontam, mais entusiasmo a igreja precisa ter diante do Senhor. Cada um animar o companheiro e dizer: olha, Deus tem um memorial, Deus não esqueceu de nós não. Ele usou lá o profeta Malaquias para falar com o seu povo há centenas de anos atrás. E hoje, nesta última hora, em pleno século 21, mais uma vez o Senhor diz: eu estou atento. Deus está sentado no trono, e do seu trono Ele governa o universo. Hoje há uma diferença, se nós olharmos pelos olhos espirituais, muito nítida. E naquele dia, o Senhor vai nos revelar outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Curve a sua cabeça e feche os olhos. Oremos ao Senhor, oremos a Deus nesse momento. Curve a sua cabeça. Maravilhoso Pai Celestial, Deus da glória, nesses minutos, ó Deus querido, nós temos meditado em Tua palavra. E nós queremos pedir a Ti, ó Senhor, que nesta última hora de densas trevas que tem tentado atacar, ó Deus querido, nosso Brasil, que o Senhor venha através do Espírito Santo animar a cada dia, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, nessa caminhada de peregrinação aqui na terra. Sabemos que o Senhor está aí no trono, ó Deus querido, e o Senhor está olhando para todos nós, ó Pai. Pai, anima cada um dos nossos corações, anima a nossa alma diante de Ti, ó Deus, para que tenhamos, ó Pai querido, em nossos corações, essa predisposição de falarmos uns com os outros e dizer: o Senhor tem um memorial nos céus para todos aqueles que temem o Teu santo nome. Fica conosco nesta noite, Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém.